Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará leitura da ata da sessão anterior. Ata número 14, 2020. Aos 14 dias do mês de maio de 2020, com início às 17 horas e 40 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a Rua Benjamin Constante 116, os vereadores ijuenses. Havendo quórum, verificando a presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lentes, Andrei Cossetin Chimanski, César Barrichello, Edemilson Franco Mastella, Enio dos Santos, Helena Stumarder, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Gilmar de Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marco César Barrichello, Maríolo Kronbauer, o presidente, vereador Rubem Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Enio dos Santos que procedesse à leitura da ata número 13 do ano 2020, referente à sessão plenária ordinária do dia 27 de abril do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas da Caixa Econômica Federal, notificando a liberação dos recursos financeiros em favor do município de Ijuí. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foram remetidos para estudos das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo pela mensagem 024/2020, que autoriza a abertura de decretos adicionais especiais até o montante de R$ 532 mil. Autoriza a inclusão de ação aos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação ao anexo 1º ao demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, pela mensagem 025/2020, que altera os dispositivos que menciona da Lei Municipal 6.944, de 8 de abril de 2020. Na sequência, foi encaminhado para estudo das comissões técnicas permanentes o projeto de lei do Poder Legislativo de autoria do vereador Maríolo Kronbauer, que denomina Rua Arno Roers, a via pública que menciona. Dando prosseguimento, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Enio dos Santos, que solicita apoio financeiro para cobrir os custos das empresas que têm contrato de transporte escolar com o município de Juí, pois os transportadores estão enfrentando dificuldades financeiras pela paralisação do transporte pelos municipais em virtude da pandemia Covid-19. Ainda encaminhar solicitação do governador estadual ao presidente da Assembleia Legislativa, deputados estaduais de todas as bancadas, deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul, que intercedam junto à Caixa Federal e ao Banco do Brasil, Banrisul e demais bancos privados para liberar linhas de créditos aos empreendedores de transporte escolar que atuam com contrato do setor público e privado. Fez uso da palavra o vereador César Busnello, sugerindo que seja uma proposição de todas as bancadas, sendo acatado pelo autor da matéria. Após foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, que requer envio de ofício à Prefeitura Municipal de Juí e à Associação Comercial e Industrial de Juí, ACI, motivados pela crise do Covid-19, solicitando discussão para que seja transferida a data da Expo IGIFENA de 2020 e que seja reavaliado o formato da exposição para que essa venha dar preferência para o comércio e indústria local. Fez uso da palavra o vereador César Busnello, solicitando que seja uma proposição de todas as bancadas e incluindo outras entidades a serem convidadas para o debate, o que foi acatado pelo autor da matéria.
Também manifestaram-se sobre o requerimento os vereadores Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, Marildo Crombauer, José Ricardo Adame da Rosa, Adalberto de Oliveira Noronha, Marcos César Barrichello, Andrei Cocetiche Manso. Após foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento dos vereadores Adalberto Oliveira Noronha e Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, que requer envio de ofício ao governador do Estado com o objetivo de solicitar junto ao Banrisul a disponibilização de linhas de crédito com juros subsidiados e a carência de 6 meses em virtude da pandemia causada pelo Covid-19 para auxiliar os trabalhadores que atuam na área musical e das empresas do ramo de produção, sonorização e eventos. Nesse setor são milhares de famílias no nosso estado do Rio Grande do Sul que dependem de eventos e casas de shows para obter o nosso sustento. Anos de trabalho e investimento trazendo a cultura, a alegria e a diversão para os gaúchos. Também os trabalhadores do transporte escolar, que desde o mês de março, quando foram suspensas as aulas, estão sem renda, ocasionando inúmeras dificuldades da manutenção familiar. Sendo que alguns financiaram o veículo van, manifestaram-se acerca da matéria os vereadores Adalberto Oliveira Noronha e Enio dos Santos. Sem outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocada em discussão moção de apelo de autoria de todas as bancadas ao Congresso Nacional para que rejeite as modificações apresentadas em substitutivo aos projetos de lei complementar 149/2019 e 39/2020, que tratam de congelamento de salários e contagem de tempo, levantares proibidos de ajustar salários, reestruturação da carreira, contratação de pessoal, exceto para repor vagas abertas, e concessão de progressões a funcionários públicos por 1 ano e meio. Fez uso da palavra o vereador Júnior Carlos Piai. Após, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foram despachados favoravelmente os seguintes anteprojetos de lei de autoria do vereador César Busnello, que institui o programa de recuperação dos créditos tributários municipais da outras providências, de autoria do vereador Marildo Crombauer, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação de caracteriza seu abandono em via pública e da outras providências. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente todas as indicações que constavam na pauta. Posteriormente, passou-se ao espaço do pequeno e grande expediente, fez uso da palavra, utilizando o espaço do pequeno expediente, o vereador dos Santos, que relatou a necessidade de receber a secretária de saúde do município para relatar sobre a aplicação dos recursos nas ações e programas do Poder Executivo no combate à pandemia Covid-19. Ainda observou que o secretário de Obras do município precisa ser mais atuante nos debates junto ao Poder Legislativo e receber as sugestões das comunidades no tocante às questões do combate à dengue. Nada mais havendo ser tratado de encerrar seus trabalhos às 18 horas e 50 minutos, do que para constar lavou-se a presente ata, que após lida aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes. Está em discussão a ata número 14 de 2020. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 14 de 2020 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas. Ofício 2795/2020. Sua Excelência, o senhor vereador Júlio Carlos Jagmin, presidente municipal de Juí. Assunto: moção de apelo à revogação da emenda constitucional 95/2016. Senhor presidente, acusamos o recebimento do ofício 57/2020, dirigido ao senhor presidente da República, pelo qual comunica a aprovação da moção de apelo ao Congresso Nacional para que revogue imediatamente a emenda constitucional 95/2016, que institui o novo regime fiscal, retirando o verbo do Sistema Único de Saúde e congelando investimentos até 2036. Pela natureza do assunto, informamos que o referido documento foi encaminhado ao Ministério da Economia e da Saúde, bem como à Casa Civil e à Secretaria de Governo da Presidência da República, por meio do ofício circular 128/2020. Nesse sentido, caso haja interesse em acompanhar seu expediente, poderá constatar diretamente aos órgãos indicados conforme segue: Ministério da Economia e Ministério da Saúde. Atenciosamente, Aida Iris de Oliveira.
Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura. Voto de pesar, autor, vereador Jorge Gilmar de Oliveira, bancada Progressistas. Signatário, vereador, integrante da bancada dos Progressistas, requer nos seus regimentais consignação dos anais da casa. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Marcos Moura Macuglia. Também voto de pesar de autoria do vereador Edemilson Franco Mastella, bancada do PDT. Signatário, vereador, integrante da bancada do PDT, requer nos seus regimentais consignação dos anais da casa. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Ilza Roglin Schreider. Suspendemos os trabalhos. Hã? Chamar o pessoal ali? Ah, tá. Dá para ler duas mensagens. Dá para ler duas mensagens. Sim. O irmão do Capucho. Bom, Reabertos os trabalhos. Colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura. Mensagem número 026 de 2020. mensagem 026/2020 autoriza a abertura de créditos adicionais especiais a montante de R$ 53.327,14. Baixas comissões. Mensagem número 027 de 2020. O senhor secretário fará a leitura. Mensagem 027/2020 dispõe sobre autorização de medidas excepcionais do âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviço de transporte escolar em face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus no âmbito do município de Ijuí. Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 234 de 2020, o senhor secretário fará a leitura. Processo de lei 234/2020 autoriza o projeto de lei, autoria do Poder Executivo, concede moratória tributária aos contribuintes do município de Ijuí em razão da declaração do estado de calamidade pública nos termos do Decreto Municipal 6987 de 25 de março de 2020 e da outras providências. Com o relatório da Comissão Especial nos seguintes termos: a Comissão Especial instituída através da Resolução 1281, de 5 de maio de 2020, para analisar o projeto de lei complementar que concede moratória tributária aos contribuintes do município de Ijuí em razão da declaração do estado de calamidade pública, nos termos do decreto da Lei Municipal 6987, 25 de março de 2020, da outras providências, processo 234/2020, composto pelos vereadores Enio dos Santos, Marílio Crombal, César Busnello, Adalberto Oliveira Noreia e Andrei Cossetin Chimansky. Emite o seguinte parecer com a conclusão: consideramentos, fundamentos legais e constitucionais, ora os expostos e o debate do processo. Essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar parecer de forma favorável à tramitação da matéria com aprovação desse projeto de lei complementar, salvo melhor juízo, salvo das comissões, em 11 de maio de 2020, assinado pelos vereadores Enio dos Santos, vereador-presidente, Marílio Crombauer, vereador, César Busnello, vereador, Adalberto Oliveira Noronha, vereador vice-presidente, Andrei Cossetin Chimansky, vereador relator. Está em discussão o processo número 234 de 2020. Com a palavra, o vereador César Busnello.
A gente se sente mal, mas faz parte. Quero saudar os vereadores, vereadora Helena, vereador Alexandra Lenz, presidente, integrantes da mesa, secretário, servidores, Rua do Comércio, portal que se encontra aqui presente e assessores, secretário de governo, enfim, todas as pessoas que se encontram nessa sessão. Eu quero só deixar registrado aqui nos anais da casa do papel e da função deste parlamento, desta Câmara de Vereadores, no que diz respeito a este problema, esta questão mundial, melhor dizendo, que é a pandemia, que é o Covid-19. Quero dizer que esta casa não tem se furtado em nenhum momento de contribuir com o Executivo na tomada de decisões no que diz respeito à implementação de políticas, né, e de ações, esta é a palavra, implementação de ações para amenizar, para diminuir o sofrimento das pessoas. Ou seja, é um período que a gente tem falado que é um período excepcional, gravíssimo, que é essa pandemia, que é, como todo mundo sabe, e é fato notório, um problema de saúde pública a nível mundial, né? E aqui o nosso município não tem, digamos assim, se escondido, de tomar aquelas decisões importantes para, como eu disse, amenizar, diminuir o prejuízo, e melhorar a vida das pessoas, dos contribuintes, dos cidadãos. Este projeto que nós temos votando hoje, que é o projeto que concede moratória tributária aos contribuintes do município de Juí em razão da declaração de estado de calamidade pública, nos termos do decreto 6987 de 25 de março de 2020, é prova disso que eu havia falado. Ou seja, a situação econômica não só de Juí, não só das pessoas aqui de Juí, não é diferente de outros locais do Brasil, mas nós temos que nos preocupar com o nosso quintal, como diz o outro, fazer a nossa parte aqui no município. E eu tenho dito, tenho registrado que o Legislativo tem contribuído muito com isso. Em que pese às vezes ter algumas divergências, isso é normal no Estado Democrático de Direito, algumas diferenças no que diz respeito a alguns encaminhamentos, o fato é que o Legislativo jamais virou as costas para a comunidade de Juí, principalmente para o Executivo, que tem a caneta na mão, no sentido de implementar. Aqui é mais uma prova, esse processo, esse projeto, ele ameniza, ele não isenta as pessoas de pagar seus impostos, nesse período excepcional, não isenta, mas ele dilata, ele prolonga prazo para pagamento de IPTU, para pagamento de ISSQN, enfim, dos tributos que o cidadão, aquele que está sofrendo com o momento, que é essa pandemia, possa ter, digamos assim, um fôlego, uma possibilidade de pelo menos planejar a sua tarefa, a sua economia de casa, o seu ganho, seja de microempresário, pequeno ou grande empresário, ou até mesmo contribuinte individual, cidadão simples que não tem condições. Então, eu quero aqui louvar essa iniciativa do Executivo e dizer que esta proposta de diminuição, ou melhor, de postergar, alongar o pagamento dos impostos, é uma proposta de todas as bancadas aqui desta casa, de todos os partidos que se reuniram, né, debateram, dialogaram, e não poderia ser tomada outra atitude senão auxiliarmos, ajudarmos aí que a comunidade de Juí sofra o menos ou o menor possível com esse impacto, com essa a pandemia que, sem sombra de dúvida, vai deixar muitas marcas e está por deixar ainda. Isso aí, eu tenho dito que a conta vai ser paga nos próximos anos aí.
Agora é apenas o início, né? Essa pandemia, ela, além de dar esse colapso na questão da saúde, da vida das pessoas, ela também vai dar um colapso, vai dar um problema muito grave na economia, né? Que também as pessoas vão sofrer por longo tempo, na linha do que falava o vereador Piaia em outra oportunidade aqui na tribuna. Então eu quero aqui parabenizar o Legislativo e também o Executivo por essa tomada dessa iniciativa. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão o processo. Com a palavra, o vereador Júnior Piaia. Sim. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadoras Alexandre e Helena, internautas que acompanham pelo portal Rua do Comércio, assessorias, enfim, todos que nos acompanham. Eu aproveito a oportunidade desse projeto, até porque hoje a pauta está mais ou menos tranquila, né, presidente? Certamente nós temos poucos projetos, então acho que é importante a gente também dizer isso, que o vereador Busnello também já reforçou aqui. Mas chamar a atenção de que o município está fazendo talvez aquilo que está ao seu alcance dentro do município, para ajudar no enfrentamento de um problema que não é um problema que nós vamos sentir só nos meses que está sendo dada essa moratória. Então é bom deixar claro aqui que não estamos aqui, o município não está perdoando dívidas, está apenas prorrogando o tempo, o prazo necessário para o pagamento daquilo que venceria nesse período, e também não veio no projeto quanto isso pode significar em termos de falta de caixa até o período que está sendo determinado, que é ainda durante esse ano, né? Óbvio que isso certamente também vai prejudicar o município em algumas ações, pode prejudicar em algumas ações do combate a essa epidemia, pandemia, melhor dizendo, que nós vivemos a nível mundial. O vereador Busnello citou, eu estive nessa tribuna alguns dias atrás, se não me engano, há 20 dias atrás, 3 sessões atrás, e lembro muito bem do dado que a gente apresentava aqui naquela época, né? Se vocês lembrarem, naquela época eu falei aqui que já existiam mais de 1 milhão de casos confirmados no mundo. Pois bem, essa cifra já chegou a mais de 4 milhões no mundo. 4 milhões, e nós estamos batendo a casa na época eu falava em 100 mil mortes, nós estamos batendo a casa dos 330 mil mortes no mundo. Né? E sem ainda uma perspectiva de curto prazo de que essa pandemia ela vai ser contida nos próximos dias. Veja a gravidade da situação, senhores. Importante que talvez os internautas que estão acompanhando saibam. O epicentro, o começo dessa pandemia foi na China, né? Na região de Wuhan, né? E que há mais de um mês, Wuhan não tinha notificação de nenhum caso novo de coronavírus. Pois bem, no final de semana, houve a notificação de mais um caso. 2 casos, enfim, provavelmente ia ter mais, provavelmente tenha mais, o que mostra que mesmo aquilo que a Europa, alguns países de forma mais imediata fizeram do isolamento social, outros um pouco retardadamente, mas todos fizeram, e agora pensam na retomada, põe um sinal de alerta. Eu lia hoje que nessas regiões já há o medo muito grande, concreto, de uma segunda onda da epidemia, da pandemia. Ou seja, a própria reabertura, que eles lá têm muito mais condições de nós de medir se é possível ou não, porque eles fazem teste, nós não temos dinheiro para fazer teste, essa que é a grande realidade. Então eles têm dados científicos da ciência que permitem eles fazer esses movimentos, nós, infelizmente, não temos essa capacidade de fazer. Aqui no Brasil, nós fizemos muito pelo achômetro, né? Eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo, mas nós não estamos testando a população para saber mesmo. Veja que Juí mesmo, até há pouco tempo nós achávamos, não, nós estamos fora desse processo. A pesquisa
que está sendo feito a partir da Universidade de Pelotas, que a Unijuí desenvolve aqui a parte da pesquisa em Juí. No último final de semana já deu 2 casos, né? Claro, são assintomáticos, não são pessoas que adoeceram, mas são transmissores da doença. Então, veja que o problema não está só lá, o problema vai chegar aqui. Dr. Jorge Amaral pode me dizer, não sei quantos respiradores tem o hospital hoje, se tivesse que, ou a rede pública, mas não teria mais do que 30 hoje para atender especificamente isso. Então veja, que não precisa ser a totalidade de Juí que adoeça, para nós já ter um problema sério aqui. É 30 pessoas, né? E pelos dados estatísticos, isso não é um cenário, eu acho que não quero assustar a população, acho que nós não vamos chegar a isso, mas não é algo que a gente possa ficar assim, achando que é uma gripezinha, como alguns disseram. Por outro lado, eu quero dizer que essas medidas, senhor presidente, essas medidas importantes nesse momento, elas são muito mais importantes ainda se nós pensar que se o município, ao recolher esses valores agora, pode tirar o último restinho de caixa que algumas empresas têm para sobreviver, para ficarem no mercado. Então é muito melhor, é preferível que o município agora, se for o caso, tenha que se endividar alguma questão, né, para que mantenha essas empresas que, quando na perspectiva de retomada, elas ainda tenham fôlego de manter as suas atividades. Então eu acho que nós temos que olhar o debate dessas questões sob esse prisma. O prisma de que não adianta também nós querer, em nome da abertura, em nome de que nós estamos perdendo faturamento, nós querer fazer, de qualquer forma, né, a exposição dos nossos trabalhadores a esse tipo de possibilidade de contágio. Até porque, nesse momento, e eu até publiquei isso nas redes sociais, talvez muitos não saibam, mas o único ente que pode criar dinheiro numa sociedade é o ente federal, é o governo federal. O governo pode criar dinheiro, mesmo que não tenha. Basta ele ter... tem consequências isso? Tem. Quando tu bota muito dinheiro em circulação, além do que a riqueza que você tem, você gera inflação. Mas nós não estamos vivendo essa fase. Nós não temos consumo. O consumo é reduzido, então esse risco nós não temos. E é assim que o mundo inteiro está fazendo. E que, infelizmente, nós do Brasil estamos fazendo com atraso isso. O ente federal, olha só esse recurso que foi aprovado pelo Congresso agora há poucos dias, para os socorros, para compensar essa perda de arrecadação. Foi um parto, primeiro, essa visão boçal que tem o nosso ministro da Economia, de que não poderia fazer essa compensação. Ele fez uma modificação brutal do projeto que foi aprovado pela Câmara com o que foi aprovado no Senado. Com isso, muito menos recursos estão vindo para os entes federados para poder fazer o enfrentamento à crise e socorrer, inclusive, a iniciativa privada, que tem que ser socorrida sim, tem que ser socorrida, né? Nesses momentos é para isso que tem o Estado. Então eu queria chamar a atenção para isso. Tomara que essas medidas que estão sendo apresentadas aqui, que a gente vai aprovar, dê conta minimamente, mas não suponho, é outro termo, mas eu temo que não seja suficiente, que ali na frente nós vamos ter outro problema. E o município de Juí tem um agravante a mais. Nós temos a nossa economia, praticamente toda ela comprometida com a máquina. Nós temos uma capacidade de investimento muito baixíssima. Outros municípios poderão frear o investimento nesse momento para socorrer as outras áreas, os serviços da saúde, educação e outras que forem necessárias. Nós não temos muito essa margem. Então eu temo que para nós a saída da crise seja mais complexa do que vai ser quando acontecer a abertura para os outros municípios. Porque eu tenho convencido de uma coisa: a retomada não vai ser mais como nós imaginaríamos, o que nós gostaríamos que fosse. Tenho a certeza disso. O mundo não vai viver em 2 a 3 anos aquilo que nós já tivemos em período passado. Disso eu tenho certeza. Por isso que nesse momento vamos salvar vidas, vamos fazer tudo o que nós puder fazer para que a gente possa salvar as pessoas, salvar a economia, para que a gente possa depois lentamente recuperando aquilo que infelizmente essa desgraça vai nos causar. Obrigado. Continua em discussão o processo. Vereador João Pedro. Com a palavra o vereador João Pedro Monteiro.
Senhor presidente, vereadora Alexandra, vereadora Helena, vereadores, comunidade que nos assiste, representantes de bairros, bairro Modelo, aí representado pelo Silvio e a Joyce, e comunidade que nos assiste. A partir de hoje, Ijuí também está sendo obrigatoriamente usar máscara nas ruas. Antes era só dentro das lojas, firmas, mercados, agora o decreto pegou pareio. A respeito desse projeto de lei complementar 234, eu acho que o município está tomando todas as precauções certas até hoje. Eu acho que o município está caminhando de passo a passo, com cuidados, e tem que ser assim. Hoje o que veio para nós votar aqui é uma prorrogação de pagamento de dívidas, né, de tributos, que nem o que me antecedeu, o Piaia falou, isso aí lá na frente vai causar transtorno. E vai vir o pagamento dessas contas e de repente vai ter que ser de novo adiado para mais para frente. Tomara que não precisa fazer isso. Mas que nem eu coloquei esse dia numa emissora aí, eu não queria estar na pele dos prefeitos, governador e presidente neste mandato com essa pandemia aí atacando todo o mundo. Em nenhum estado eu não queria estar na pele desses governadores e prefeitos para tomar decisões sérias que mexem com vidas. Até eu queria fazer um pedido para que seja mais severa a fiscalização das entradas da cidade, cumprimentando o Dr. Telmo, que é o secretário de governo, que está presente nessa sessão, reforçando esse pedido para ficar registrado aqui, que seja reforçada a fiscalizações nas entradas da nossa cidade de Ijuí, porque eu acho que está fraco. Eu andei por várias ruas hoje, por causa de uns pingos de chuva aí, eu não sei se as equipes já se retiraram. E isso não pode acontecer. Isso aí tem que ser mais severo, tem que fazer o teste, tem que ver o que a pessoa está entrando na cidade fazer. Então não pode flexibilizar muito isso aí, não pode dar muita moleza para essa doença que está vindo aí, de repente vem de fora. Aí a 100 quilômetros, aí 120 quilômetros, aí tem vários casos confirmados. A 180 e poucos quilômetros aí tem várias mortes. E isso aí se alastra muito fácil. Então eu acho que a entrada da cidade de Ijuí tem que ser mais fiscalizada. E de repente amanhã ou depois até dar um banho nos carros para entrar, acessar na nossa cidade. Porque isso aqui, ó, é um vírus brabo, isso aqui tem que fazer barreiras, que nem foi feito aquela vez da febre que veio, que afetou, né, o gado. E isso aí não é brincadeira. Isso aí não é brincadeira e tem gente que não está acreditando nisso aí ainda. Eu me pasme, que às vezes eu assisto uma reportagem e depois eu saio na rua e ao me confrontar com as pessoas ficam tirando sarro, que isso aí não é nada, que isso aí é uma loucura. Mas que loucura, tantas mortes que já deu no mundo, isso aí não é loucura não, isso aí é um vírus, é uma doença, e isso aí a pessoa tem que pensar, e os governos têm que ter pulso firme para encarar essa situação, porque vai ser amanhã depois uma dificuldade para os moradores da cidade e para os governantes, tem que ser ter mais atitudes para poder levar o município à frente para não dar quebradeira amanhã depois aí. E evitar mortes, né? Tratar de vida, em primeiro lugar, a saúde das pessoas. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Enio dos Santos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, lideranças de bairros, secretário de governo Telmo, realmente estamos vivendo um período de exceção.
em que esta casa, prefeito Valdirec, com toda a sua equipe, não tem medido esforços, principalmente no trabalho e investindo recursos na saúde, para que possamos, dentro do nosso município, priorizar a vida. Mas além desse trabalho, também tem que fazer aquele esforço, a sua parte, para que possa trazer ao cidadão um fôlego. E esse projeto, que é a moratória dos prazos de vencimento do IPTU e do Imposto sobre Serviço, sugerido por essa casa, por todas as bancadas. Cabe deixar muito claro, por todas as bancadas, que não tem medido esforço, todos os vereadores, todas as bancadas, em votar os projetos, em avaliar os projetos que têm vindo do Executivo, tais como suplementações, principalmente da área da saúde, liberação de recursos, independente de partido político. Essa casa tem trabalhado muito, se esforçado, sendo solidário. Liberação de recurso orçamentário dessa casa, que há pouco liberou 400 mil reais para ser aplicado no combate ao Covid. Recursos esses oriundos do orçamento da Câmara Municipal de Ijuí. E é nesse momento em que todos os vereadores, prefeito municipal, comunidade de Ijuí, temos que trabalhar irmanados, buscando alternativas para que nós possamos passar por esse período de dificuldade. Um período em que nosso município, outros no estado, no país, têm sofrido muito, principalmente com perdas de vidas. Vai haver também em nosso município perdas econômicas, perdas de vagas de trabalho, perdas pelos empresários que poderão até, pela dificuldade, vir reavaliar as suas empresas. Mas cabe a nós, vereadores, ao prefeito municipal, ajudar, trabalhar, buscar as alternativas para que nosso município possa passar por esse período de dificuldade. Então, mais uma vez, meus parabéns a todos os vereadores pelo esforço que têm feito, pela avaliação, pela agilização em votação dos projetos que vem trazer benefício à nossa comunidade de Ijuí. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o processo. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 234 de 2020. Projeto de lei processo número 274 de 2020, o senhor secretário fará a leitura. Processo 274/2020, natureza, projeto de lei. Autor, Poder Executivo, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$532 mil. Autoriza a inclusão de ação aos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de anexo 1 e ao demonstrativo da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019. Com o parecer das comissões de Constituição e Justiça, redação final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 8 de maio de 2020, assinado pelos vereadores Marildo Crombal, vereador-presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador vice-presidente, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador,
Marcos Barrichello, vereador relator. Alexandra de Freitas Lentes, vereadora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Vinha, 8 de maio de 2020, assinado pelos vereadores Helena Stumader, vereadora presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador relator, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador. Está em discussão o projeto de lei processo número 274 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 274 de 2020. Projeto de lei processo número 275 de 2020, o senhor secretário fará a leitura. Processo 275/2020, natureza, projeto de lei, autoria do Poder Executivo, altera os dispositivos que mencionam a Lei Municipal 6944, de 8 de abril de 2020, cujo parecer da Comissão de Finanças e Orçamento é a seguinte conclusão: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, sala das comissões, 8 de maio de 2020. Assinado pelos vereadores Helena Stumader, vice-presidente, Júnior Carlos Piaia, vice-presidente, Adalberto Oliveira Noronha, vereador relator, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, e Enio dos Santos, vereador. Está em discussão o projeto de lei processo número 275 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 275 de 2020. Do Legislativo, projeto de lei processo número 276 de 2020, o seu secretário fará a leitura. Processo 276/2020, natureza, projeto de lei de autoria do vereador Marildo Kronbauer, denomina Rua Arno Goers, a via pública que menciona. Com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, cuja conclusão, considerando os fundamentos legais constitucionais, ora expostos e o debate do processo, essa relatoria por unanimidade de seus membros resolve zerar parecer de forma favorável à tramitação desse projeto de lei. Assinado pelos vereadores Marildo Kronbauer, vereador presidente, Jefferson Dalla Rosa, vereador vice-presidente, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador, Marcos Barrichello, vereador relator, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora. Parecer da Comissão de Políticas Públicas. Conclusão: considerando o interesse público e benefício da sociedade analisados acima o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Assinado pelos vereadores César Busnello, vereador presidente, Edemilson Franco Mastella, vereador vice-presidente, Andrei Cossetin Chimansky, vereador, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador, João Pedro Monteiro, vereador. Está em discussão o projeto de lei processo número 276 de 2020. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Marildo Kronbauer. Nobre presidente Jagmin, nobre vereadora Helena, nobre vereador Alexandre, demais vereadores. Eu já tinha falado anteriormente na discussão desse projeto, e até aqui quero pedir aos nobres colegas vereadores que unimos força para que aquela rua lá seja definitivamente calçada ou feita uma melhoria em breve, para que nós possamos dar realmente um escoamento digno para aquelas pessoas que transitam da 285 até a 522. E também, senhor presidente, não sei se é possível, eu queria fazer uma emenda nesse meu projeto da minha autoria. Veja só, pensando, refletindo, nós tínhamos um prolongamento da Avenida José Gabriel. Uma questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre colega vereador. Dá para fazer emenda? Não.
Não, eu só quero explanar e depois, se há possibilidade, eu refletindo como é uma Avenida José Gabriel, lá vai ser rua Arno Rois. E por que não, então, Avenida Arno Rois? Pelo fato de que a avenida ela tem uma dimensão de maior escoamento, mais larga, pelo fato de que lá vai ter várias empresas que vão se estabelecer. A rua, ela tem uma edificação de 12 metros, uma comparação, e a avenida 16 metros. Pode até ser, nobre colega vereador Marcos, mas eu acho que se não é para atrapalhar o projeto, eu só até peço desculpa aos nobres colegas que eu me passei, até então, devia ter feito isso antes do projeto já vir em pauta. Mas, a princípio, nós temos que daí pedir novamente para que o projeto retorne às comissões, para que nós possamos, então, aprovar ele na íntegra. Então, eu peço do meu projeto, de autoria minha, eu peço vistas para que nós possamos discutir na sexta-feira, para nós tornarmos a avenida, aonde ficará um embrasamento maior, e vai ter essas empresas que vão se instalar lá, que já é promissora aquela área lá, e como o nobre colega vereador Marcos salientou, um canteiro central vem de acordo com a Avenida José Gabriel. Era isso, senhor presidente. Está em votação o pedido de vistas. Sim. Retira da pauta de votação. Retiramos, então, com a anuidade dos nobres colegas e pela parte que vocês estão me clareando mais, retiramos o projeto, reapresentamos ele na sexta-feira para a votação na próxima segunda-feira, como o correto foi dito. Será acatada o seu pedido, senhor vereador. Muito obrigado, nobre colega presidente Jagmin. Projeto de lei, o senhor secretário fará a leitura. Projeto de lei da autoria do vereador César Busnello institui o programa de microcrédito cultural. Requerimento número 10 de 2020, o senhor secretário fará a leitura. Requerimento 10/2020 da autoria do vereador César Busnello, bancada PSB. Assunto: estudo sobre a liberação da atividade desportiva de tênis. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada solicitação ao senhor prefeito municipal em atenção à demanda de grupos desportistas de tênis que considere a possibilidade da liberação da prática esportiva de tênis no município, a qual se encontra proibida devido à pandemia. Conforme informado pelos desportistas, o tênis é um esporte que não gera contato corporal entre os atletas, sendo uma atividade individual na qual se mantém grande distância entre um desportista e outro. Além disso, ocorre ao ar livre, com equipamento individuais para cada atleta. Cito, a esse respeito, a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Soares Levada, o qual realizou liberação do funcionamento da escola de tênis na quarentena. De acordo com o desembargador, se impõe que, em uma situação de proibição generalizada de determinada atividade em razão de epidemia, verifica-se caso a caso o que se mostra de bom senso e razoável excepcionalizar, mantida a regra geral naquilo que se quis proteger, ou seja, a saúde pública dos perigos da contaminação virótica. Processo número 2770999-17.2020.8.260000. Assim, requer seja avaliada a presente demanda no sentido de liberação dessa atividade desportiva com os devidos cuidados de saúde. Está em discussão o requerimento número 10 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 10 de 2020. Requerimento número 9 de 2020, o senhor secretário fará a leitura. Requerimento 09/2020, autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, bancada PP, assunto envio de ofício ao DENIT.
O vereador integrante da bancada do PP requer a Vossa Excelência nos termos regimentais, ouvido o ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, solicitando obras de melhorias na parte que é de domínio da autarquia no trevo da BR-285, trevo que faz ligação com a RS-342, que fica próximo ao posto de gasolina 44, no município de Juí. O local precisa de medidas de segurança, reforço na sinalização e estudos para a construção de vias alternativas, levando em consideração que o ponto é altamente movimentado e vem gerando acidentes de trânsito constantes. Está em discussão o requerimento número 9 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, o requerimento número 9 de 2020. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projetos de lei e indicações. Requerimento 09/2020, de autoria do vereador César Brusnello, bancada PSB, pedido de informação. O vereador integrante da bancada do PSB requer a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, o envio de ofício ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação: apresentar e relacionar em cópia física todos os processos judiciais movidos e que estão em tramitação em face do Departamento Municipal de Energia Elétrica, DEMEI. Anteprojeto de lei. Pois não, velho? Ele quer falar. Ele quer falar sobre o requerimento. Esse aqui é pedido de informação? Eu pedi de informação. Certo. Ok. Anteprojeto de lei de autoria da vereadora Alexandra de Freitas Lentes dispõe sobre o adicional de insalubridade de grau máximo vinculado ao salário base dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde. Indicação 07/2020, de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, bancada do PT. Assunto: iluminação pública. Signatário: vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal da seguinte indicação: substituir as lâmpadas identificadas e realizar a manutenção necessária da iluminação pública em torno do aeroporto municipal, pois são mais de 13 famílias que residem nesse local. Indicação 08/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto: pavimentação de via pública. Patrolar e cascalhar com urgência a rua Nilson Bruno, bairro Colonial, pois parte da via que não possui calçamento se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. Indicação 050/2020, do vereador Andrei Constantin Chimansky, bancada do PP. Assunto: conserto de Boca de Lobo. Vereador integrante da bancada do PP requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio da seguinte indicação ao senhor prefeito municipal: conserto de Boca de Lobo, na rua 19 de outubro, esquina com Álvaro Chaves, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Indicação 051/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto: operação tapa-buracos. Operação tapa-buracos na rua Orlando Becker, entre as ruas São Francisco e Emílio Glitz. Indicação 052, do mesmo vereador e bancada, assunto: melhorias de via pública. Realizar as melhorias necessárias na rua Salinha Lamar, bairro São José, nas proximidades da fábrica de esquadrias, pois no final dessa via acumula-se água em uma área verde do município, causando grandes transtornos aos moradores em dias de chuva. Indicação 053/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto: implantação de bueiro. Estudar a viabilidade de ser implantado um bueiro no entrocamento das ruas Jorge Leopoldo Weber e Osório Pedro Iligan Fitz, uma vez que há acúmulo de água no local, mesmo com baixo volume de precipitações pluviométricas. Indicação 054/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto: limpeza de Boca de Lobo. Proceder na limpeza do Boca de bueiro existente na intersecção das ruas Goiás com a Cepete Iraju, pois o mesmo encontra-se parcialmente obstruído. Indicação 055/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto: melhorias de via pública. Operação tapa-buraco na rua Henrique Koff, no bairro Centro, em frente à Escola Soares de Barros.
Indicação 056/2020 do mesmo vereador e bancada, revisar a iluminação pública na Rua Pará, no bairro Glória, proximidades do imóvel 481, pois as mesmas permanecem acesas durante o dia. Indicação 058/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto melhorias de via pública, operação tapa-buracos na Rua Santo Antônio, bairro Assis Brasil. Indicação 059/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto redutor de velocidade, avaliar a viabilidade da implantação de uma lombada física redutora de velocidade na Avenida Coronel Alfredo Stegros, na proximidade do imóvel número 767. Indicação 042/2020, de autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, assunto criação de comissão especial para auxiliar da fiscalização de combate ao coronavírus. Signatário, vereador integrante da bancada PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ofício ao prefeito municipal da seguinte indicação. Indica a criação de uma comissão especial para auxiliar a fiscalização e o combate ao coronavírus, que acompanhará as ações do Poder Executivo contra o enfrentamento da epidemia Covid-19. A referida comissão terá especialmente a função fiscalizatória das ações municipais, tais como compras, dispensas de licitação, renúncias de receita, entre outros casos. Destaco que a situação atual requer uma maior atuação entre os poderes, competindo ao Legislativo, além de sua função percípua de legislar e de fiscalizar a utilização e destinação dos recursos públicos durante a pandemia do novo coronavírus. Indicação 043/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto unidade móvel de saúde no interior. Implantar unidade móvel integrada das unidades de saúde da família do interior, fazendo rodízio entre as comunidades. Indicação 044/2020, autoria do mesmo vereador e bancada, assunto horário de atendimento nas áreas de saúde. Ampliar e diferenciar o horário de atendimento nas unidades básicas da Secretaria de Saúde. Indicação 045/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria nos espaços públicos, melhorar e qualificar os espaços públicos, praças para informação, lazer e convivência dos jovens e idosos. Indicação 046/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto criação de espaços culturais, estimular a criação de espaços, projetos e eventos que fomentem a diversidade cultural, erudita e popular nos bairros e no interior. Indicação 047/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto apoio ao desporto. Criar um programa de apoio e eventos locais e regionais de cunho esportivo, incentivando de forma especial o desporto amador. Indicação 048/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto política de prevenção à violência. Implementar uma política de prevenção à violência contra a mulher, a criança, a juventude e ao idoso de forma integrada com os órgãos de segurança pública. Indicação 049/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto criação do Fundo Municipal. Estudar a possibilidade de criar Fundo Municipal para projetos do Clube de Mães e Oficina dos Sonhos. Indicação 050/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto criação e implementação da Casa da Juventude. Reitero a proposição ao Poder Público para criar e implementar a Casa da Juventude. Temos que ter um espaço público onde os jovens possam se reunir para atividades recreativas, culturais, esportivas e tradicionalistas, a exemplo do que já existe em outras cidades do Estado. Indicação 051/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto criação de evento cultural. Criar a virada cultural de Juiz, esse movimento que já é tradição no Rio Grande do Sul e tradição no Rio e em São Paulo, tem que ser instalado em Juiz para levar a cultura e a diversificação de graça a todos os cantos da cidade. A ideia da virada cultural é inspirada na Noite Branca de Paris. O evento foi criado pela prefeitura da capital francesa no ano de 2002 e atrai milhares de visitantes anualmente. Durante 24 horas, a Cidade Luz se transforma num polo gerador de arte e cultura clássica e popular. Vale informar que a virada cultural já é reproduzida no Brasil, na cidade de São Paulo, desde 2005. Atualmente acontece também em outras cidades daquele estado, bem como no Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Manaus, Brasília, Recife e várias cidades do interior. Indicação 052/2020 do mesmo vereador e bancada,
Assunto: modernizar a biblioteca municipal. Modernizar a biblioteca municipal com a criação de um anexo de obras digitais. É preciso que esse espaço de cultura se renove e atenda também quem quiser baixar livros para ler no computador ou no seu celular. Indicação 053/2020 do mesmo vereador de bancada. Assunto: iluminação pública. Efetuar reparos na iluminação pública na rua Marechal Malé, na proximidade do Centro de Cultura Nativista Piazito Carreteiro Centro. Indicação 054/2020 do mesmo vereador de bancada. Assunto: iluminação pública. Efetuar reparos com urgência na ponte que está localizada na rua 12 de outubro, esquina com a rua 24 de fevereiro, pois o lado direito está desmoronando. Para evitar acidente, pedimos providências. O assunto é reparos em ponte. Indicação 055/2020 do mesmo vereador de bancada. Assunto: iluminação pública. Efetuar reparos na iluminação pública da rua Irmãos Perso, nas proximidades do número 176 Centro. Indicação 20/2020 da autoria do vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa, bancada PSB. Assunto: iluminação pública. Revisar a iluminação pública na rua Luiza Hermel, esquina com a rua Dorival Marques de Carvalho, no bairro Industrial, pois se encontra ligada durante o dia há vários meses. Indicação 21/2020 do mesmo vereador de bancada. Assunto: melhorias de via pública. Realizar melhorias na rua Emílio Frederico Biller, no bairro São Geraldo. Grande quantidade de buracos está prejudicando a trafegabilidade dos veículos. Indicação 22/2020 do mesmo vereador de bancada. Assunto: campanha sobre descarte correto de máscaras e EPIs. Seja realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente uma campanha sobre descarte correto de máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção individual e EPIs junto à população. Campanha de orientação e conscientização. Indicação 05/2020 da autoria do vereador João Pedro Monteiro, bancada do PDT. Assunto: operação tapa-buracos. Realizar a operação tapa-buracos na travessa João Grécio Centro, em frente ao imóvel 175, pois está em péssimo estado de conservação. Indicação 41/2020 da autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, bancada do PP. Assunto: melhorias de via pública. Providenciar melhorias na rua Benjamin Barrichello, trecho próximo ao acesso à ERS 155, nivelando com a ERS 155, facilitando a entrada e saída de veículos. Indicação 42/2020 do mesmo vereador de bancada. Assunto: revitalização da usina velha. Realizar a revitalização da usina velha de Juí, desenvolvendo reformas nos banheiros, pinturas do prédio, instalar mais medidas de segurança para evitar acidentes no local, considerando que é um patrimônio histórico do município e precisa de cuidados frequentes. Indicação 43/2020 da autoria do mesmo vereador de bancada. Assunto: emprego e renda à mulher vítima de violência. Desenvolver e agilizar os projetos de geração de emprego e renda para mulheres em situação de violência doméstica no município, fechando convênios com empresas e abrindo espaços em setores públicos para acolher essas pessoas. Buscar instituições de ensino, parcerias para ofertas de cursos profissionalizantes e auxiliar na inserção da mulher vítima de violência no mercado de trabalho, ajudando a devolver a sua dignidade e independência financeira. Indicação 44/2020 do mesmo vereador de bancada. Assunto: obras de saneamento básico. Desenvolver no bairro denominado Getúlio Vargas II, obras de saneamento básico relacionadas ao abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e o tratamento de esgoto, limpeza de via urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades que ali residem. Indicação 45/2020 do mesmo vereador de bancada. Assunto: pavimentação asfáltica de via pública. Desenvolver projetos para pavimentar com camada asfáltica a rua Pernambuco, trecho entre a Avenida Getúlio Vargas e a rua 3 de Maio. Esta é uma solicitação da comunidade local e importante desvio do trânsito. Indicação 46/2020 do mesmo vereador de bancada. Assunto: campanha de agasalho. Agilizar as campanhas do agasalho no município e realizar simultaneamente a entrega das doações de roupas e cobertores às famílias necessitadas, de preferência antes que comece a baixar as temperaturas e pegue desprevenidas as pessoas em situação de risco. Essa é uma questão de segurança e saúde.
Indicação 47/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto coleta especial para máscaras. Instalar pontos de coleta de lixo especial para máscaras inutilizadas no centro, na sede dos bairros. Sabemos que é fundamental usar máscara para evitar o risco de contaminação, mas a máscara jogada fora de qualquer jeito pode colocar em risco a vida dos trabalhadores de materiais recicláveis. Da mesma forma, informar a comunidade através dos canais de comunicação, rádio, jornal, impresso, TV e internet a forma correta do descarte das máscaras de proteção contra o Covid-19, seguindo a orientação da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Indicação 22/2020, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, bancada MDB, assunto pavimentação de via pública. Providenciar camada asfáltica na rua Rio Grande do Norte, entre a rua 13 de Maio, pois a situação da via é crítica, dificultando imensamente o tráfego de veículos no local. Indicação 23/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto pavimentação de via pública, providenciar camada asfáltica na rua José Gabriel até o reservatório da Corsã. Indicação 24/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto pavimentação de via pública, providenciar camada asfáltica na rua João Leopoldo Weber até a rua Avenida Coronel Dico. Indicação 25/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto iluminação pública, troca de uma lâmpada queimada de iluminação pública na rua Silvio Romero, proximidades do imóvel 63, no bairro Alvorada. Indicação 26/2020 do mesmo vereador e bancada, manejo e arborização em passeio público, proceder o manejo adequado das áreas existentes na rua Fagundes Varela, proximidade do imóvel 84, bairro Lisfoliato, pois os últimos galhos e folhas estão em contato com a rede elétrica. Indicação 17/2020 do vereador Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto melhorias em via pública. Realizar operação tapa-buracos na rua 25 de Julho, na proximidade da ponte do Arroio Moinho, entre a rua Bento Gonçalves e a 24 de fevereiro, no centro, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade com muitos buracos. Indicação 18/2020 do mesmo vereador e bancada, melhoria em via pública, providenciar reparos necessários à pavimentação da rua Tiradentes, no centro, entre o número 719 e o número 991, são 3 quadros que estão em péssimas condições de trafegabilidade. Indicação 19/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria em via pública, proceder a reparos necessários em regime de urgência, rua Arthur Krieger, no bairro Tiraju, pois a mesma encontra-se praticamente intransitável em virtude do grande número de buracos. Indicação 20/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria em via pública, realizar a poda de árvores existentes na rua Anita Garibaldi, em frente ao imóvel 226, no bairro São José, pois os galhos estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, além de estarem prejudicando a iluminação pública. Indicação 21/2020 do mesmo vereador e bancada, assunto iluminação pública, revisar o sistema de iluminação pública na rua dos Tupis, em frente ao imóvel de número 395, no bairro Pindorama, pois a lâmpada do poste permanece acesa 24 horas por dia há mais de 3 meses, conforme relatos dos moradores. Indicação 22/2020 do mesmo vereador e bancada, verificar a situação de iluminação pública na rua Dorival Marques de Carvalho, em frente ao imóvel 115, no bairro Industrial, pois a lâmpada do poste permanece acesa 24 horas por dia há mais de 2 meses, conforme relatos dos moradores. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra no pequeno expediente o vereador Adalberto Noronha. Senhor presidente, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanham presencialmente ou através do portal da Rua do Comércio, tem procurado, inclusive, ocupar a tribuna aqui da casa um pouco mais comedidamente para tratar de alguns assuntos em função da pandemia que nós vivemos no mundo inteiro, situação que nós vivemos aqui no nosso país, mas
tem alguns assuntos que é importante a gente reportar aqui, e quero ocupar um pouco de espaço somente o pequeno expediente, para justamente apontar algumas questões aqui que têm pendências e que já tratamos aqui na nossa casa, e quero propor aqui que nós tenhamos que voltar a tratar, até porque algumas situações ela têm relação direta também com a questão da saúde pública. Só deixar um questionamento sobre uma questão aos colegas vereadores e à comunidade que nos acompanha. Nós tivemos a inauguração do Centro de Zoonoses. Algum dos vereadores, alguém da comunidade, durante esse período, tem algum relato, alguma informação para qual a utilidade daquele centro de zoonoses? Ainda na Secretaria do Meio Ambiente. Eu estive agora, durante a semana, na CATA, ali no bairro Luiz Folhati, na LR6, lá no Distrito Industrial. Nós, colegas aqui, lembram que nós tratamos desse assunto. Tivemos, inclusive, reunião lá na Secretaria do Meio Ambiente. No ano passado, ainda conversava, com o encaminhamento que nós tivemos nessa reunião, conversava com a então presidente, a vereadora Alexandra Lentes, da possibilidade de nós, inclusive, fazermos a indicação de recurso para auxiliar na resolução de problemas da infraestrutura das associações. Nós aguardávamos o projeto para saber qual o montante de recurso que era necessário. Terminou o mandato da vereadora Alexandra, estamos em maio do último mandato desse legislativo, e até hoje não chegou ainda essa informação. A situação que vivem aqueles trabalhadores e trabalhadoras, por isso que eu me refiro da questão da saúde pública só se agrava, é inaceitável. João Monteiro, as reclamações que nós tivemos aqui na reunião das comissões, relatada pelo presidente do bairro, pelos demais moradores, só se agrava durante esse período. E a inércia do executivo é tamanha que para nós aqui nem o projeto ainda não chegou. Não sabemos nem qual o montante de recurso que é necessário. Pior, não temos nenhuma informação se realmente o executivo está tomando alguma medida para resolver a situação. Por isso que eu quero propor aqui, e que é um assunto que nós tratamos coletivamente aqui na casa, que nós tenhamos que convidar para participar de uma reunião das comissões o secretário do Meio Ambiente, a secretária do Planejamento, porque nós temos que pelo menos fazer o nosso papel aqui de novamente ter que tratar desse assunto. Não podemos ficar nessa inércia do Executivo Municipal. Porque é simplesmente vergonhoso não tratar de um assunto de tamanha importância. Lá na CATA nós temos hoje atualmente 15 pessoas trabalhando, na LR6 17 pessoas trabalhando, e em condições que realmente não correspondem ao mínimo de trabalho e a infraestrutura da mesma forma. Então nada foi feito desde então nesse processo de melhorar as condições de trabalho. E só vou deixar mais uma lembrança aqui que vou tratar em outro momento. Entramos 1 minuto para concluir. No mês de aniversário da retirada das famílias lá da área do bairro Getúlio Vargas. Lembram? 31 de maio. A promessa era de que de 120 a 180 dias no máximo, os contemplados estariam assentados. Estamos no mês de aniversário. É isso, senhor presidente. No pequeno expediente está com a palavra o vereador Ricardo Adame da Rosa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade, lideranças, imprensa que nos assiste. Nem tudo também é só tristeza, né, vereador Jefferson Dalla Rosa? Também vemos aqui na tribuna para falar de algumas coisas boas, João Monteiro, que está acontecendo desde um trabalho que a gente fez desde 2017 com o deputado Perondi, na busca de recursos para resolver alguns dos problemas que carece na questão da comunidade de Juí. Eu venho falar do posto de saúde do bairro Boa Vista, né, Alexandre, que é enfermeira, que é da área, assim como o doutor Jorge Amaral, que era uma demanda muito antiga daquela comunidade, e a gente foi provocado na época pelo então presidente Arcílio Alves, e nos provocava, juntamente da capacidade pequena que tinha o posto de saúde junto à sede do bairro, e que isso é a dificuldade que tinha em poder ter salas específicas para cada profissional poder atuar e trabalhar. E Alexandre sabe bem o que é isso, ter o espaço, né, Alexandre? Do profissional ter para poder atender bem o paciente, a pessoa que vai consultar. Então, para alegria nossa, claro que não pôde ser feito uma inauguração como gostaríamos de fazer, ampla, em virtude do Covid-19, para algumas pessoas. Hoje, então, começou os trabalhos lá no posto de saúde do Boa Vista. Foi um ato muito emocionante, onde que o senhor Celino estava presente, o Paulo Braga, que é da atual diretoria lá do bairro, também esteve presente, que também, junto com a sua diretoria, também encaminhavam também as mesmas reivindicações, mesmo com o processo andando, mas ajudar e colaborar nessas ideias. Então a gente fica aqui muito feliz de ver um sonho daquele bairro onde eu nasci e me criei sendo realizado. Então a gente traz essa notícia para os colegas aqui, que mais uma UBS em Juí hoje está funcionando, de casa nova. Então parabéns para a comunidade do Boa Vista, parabéns aos profissionais da saúde que lá trabalham, parabéns ao deputado Perondi pelo empenho e pela dedicação. Também venho falar para os colegas que ficou pronto o projeto do Centro Esportivo de Lazer do Luiz Folhato. Ficou muito bonito. Quem acompanhou nas redes sociais, quem acompanhou no noticiário, ali estão umas fotos, ali tem inclusive um vídeo, como se estivesse trabalhando, né? E a comunidade ali está enganjada, Piaia, porque também não adianta darmos a benfeitoria para a comunidade, e a comunidade, por si só, não também colaborar e manter, que é um grande gargalo que a gente tem, e é um grande problema que se tem em todas as áreas de espaço de lazer, essa problemática. Mas nós conversando com a presidente do bairro, com liderança lá, a gente já está mobilizando que a comunidade em si só já começa a se organizar pensando ali na frente. Que é a questão do vídeo monitoramento, de implantação, porque ali também vai ter o centro de convivência, que também está sendo construído, que também é óbvio, porque a gente encaminhou no deputado Perondi, que está sendo realizado, e que vai ser tudo numa esfera só, num trabalho num lugar só. E ali vai ser muito bom, Pierre, porque além de ser do campo, vai ter toda uma pista em volta do campo, e toda aquela pista iluminada para poder atividades, inclusive à noite, do pessoal que queira fazer. Vai ter pracinha das crianças, vai ter academia ao ar livre, vai ter banheiro, vai ter uma copa, vai ter uma área para o pessoal sentar, poder tomar um chimarrão. Então vai ser para todas as classes, seja para o jovem, seja para a criança, seja para o adulto, vai ter um espaço ali, que isso também, né, Alexandre, é saúde pública também, porque o esporte ele ajuda muito nesse sentido. Então a gente fica muito feliz que as coisas estão andando, né? A gente conseguiu deixar já esse recurso empenhado, então esse dinheiro já vem. De contra que era os governos passados, esse governo, embora sofra algumas críticas, mas também tem alguns pontos positivos, e um dos pontos positivos, Andrei, é justamente isso: o governo paga, deposita o dinheiro, e aí o município tem o prazo para executar, e se não executar, daí a partir daí incorre o risco de ser penalizado e não acontecer. Mas o dinheiro, ele não fica esperando por etapa, e às vezes atrasa muitas obras como aconteceu no passado. Isso é um ponto positivo muito importante. E para finalizar, sobre a questão aqui que abordado pelo vereador Beto Noronha, que é uma preocupação que a gente tem sim sobre a questão do Getúlio, dizer que lá ainda, Beto, por parte executiva as coisas estão bem andadas, Piaia, mas o problema ainda é a Corsã, que ainda não conseguiu fazer o projeto para poder fazer a instalação de água. Isso tem atrapalhado
muito processo, mas Um minuto para Alcorim, para concluir, senhor presidente, que é o superintendente aqui, já se comprometeu de ajudar a fazer a agilização quanto antes, para poder, quanto antes, poder fazer a entrega dessas áreas para o pessoal poder utilizar. Muito bem abordado aqui pelo Noronha, e que também é pauta, muitas vezes, aí do Júnior, que também morou no bairro lá, e sabe dos anseios que nós temos lá na APAE. Então é isso, senhor presidente, colegas vereadores, muito obrigado. No pequeno e no grande expediente está com a palavra o vereador Júnior Piaia. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas que nos acompanham. Eu quero me somar e parabenizar essa obra que foi inaugurada lá no bairro Boa Vista. Acho que vai ajudar muito no tratamento digno das pessoas, das famílias que moram naquela região. Da mesma forma que eu vi o projeto pelas redes sociais lá do bairro Luiz Folhato, fiquei muito feliz de ver um belíssimo projeto. Vamos torcer para que de fato ele tenha início e fim, né? E que de fato você possa depois cuidar dele. E é importante que as ações para o cuidado posterior comecem já a ser feitas agora, né? As tratativas entre comunidade, poder executivo, porque afinal de contas uma população que concentra uma boa quantidade de trabalhadores, é praticamente formada por trabalhadores, ela merece também ter coisas bonitas e boas para desfrutar nos momentos de lazer ou também da atividade física. Acho que é uma importante iniciativa, parabenizar inclusive o deputado que fez essa emenda para essa questão. Eu vou pedir licença aos internautas e aos colegas vereadores para não tratar apenas de questões locais. Eu sei que às vezes, nas redes sociais, eu tenho muitos amigos que me cobram, mas Piaia, você tem tratado muito das questões mais gerais e menos das questões municipais. E eu tenho dito que, naquilo que cabe da minha função, eu tenho sido participativo nas questões municipais. Acho que vocês mesmos, colegas, sabem que aqui, quando a gente trata dos projetos, dos temas daqui, dos grandes temas, poderia ficar aqui citando quantas iniciativas a gente teve aqui, algumas minhas, alguns de outros vereadores que a gente se somou. Por último, a questão da segurança, a questão saúde, rede ferroviária, habitação, enfim, são tantos temas que a gente tem tratado. E agora, nesse período de pandemia, embora não tenha divulgado, eu participo de muitas ações de solidariedade, né? Porque acho que é um momento que, independente de questão ideológica, de como nós achamos que é a natureza dos problemas, o povo está precisando de ajuda. E nós também temos que ajudar. Mas como eu considero que nós, vereadores, somos influenciadores, porque nós fomos eleitos, e pelo menos para aqueles eleitores que nós votamos, nós também precisamos comentar questões que nos afetam aqui, mas que são geradas em outras instâncias. A questão geral, eu sempre digo isso, o município não é uma ilha, né, vereador Enio? O município sofre os reflexos do que acontece fora. Então nós precisamos, de certa forma, tratar também desses temas, porque senão nós seríamos aqui vereadores paroquiais apenas, mas é que as questões gerais influenciam na paróquia. E se nós não tiver posição, então podemos botar qualquer um aqui. É por isso que a gente se apresenta no período eleitoral com as nossas ideias, com as nossas posições. E hoje, particularmente, eu queria lembrar a todos, óbvio que muitos já devem ter acompanhado, que no último sábado é um dia muito importante para a gente relembrar. 9 de maio, o último 9 de maio, completou 75 anos da rendição da Alemanha nazista na sua intenção de dominação mundial. Foi após os combates na União Soviética, na Rússia, que o exército alemão, o exército nazista, foi rendido e teve que assinar, né, um tratado de rendição. E com isso, embora outras batalhas aconteceram posterior, mas com isso deu-se o final da Segunda Guerra Mundial.
Por que eu estou trazendo esse tema aqui? Primeiro que 75 anos é um tempo histórico muito pequeno. Alguns podem achar que é muita coisa. Mas a humanidade que já viveu vários estágios, 75 anos no capitalismo não é um período tão longo assim de um sistema econômico que se afirmou no século XIX, século XVIII, século XIX. Portanto, nós sempre precisamos, se a gente quer construir um futuro melhor para a humanidade, nós temos que olhar a história e os erros que a humanidade teve no passado para que a gente não cometa esses erros no futuro. E nesse aspecto, por que eu estou falando isso agora? Porque as condições pelas quais o movimento nazista, fascista italiano, nazista alemão, se implementou na Europa, a partir da Alemanha e da Itália, e depois a tentativa de conquista do mundo, ele não cedeu de forma imediata. Isso nós precisamos ter claro. E é possível fazer uma certa analogia daquela época com os dias que nós vivemos hoje. Hitler, para levar o Estado alemão à guerra, ele criou as condições para isso. E as condições fundamentais dele, principalmente, foi criar ódio na sociedade alemã, primeiramente. Os alemães conviviam pacificamente com o povo judeu e com as outras raças, em uma perfeita harmonia. A partir de determinado momento, Hitler começou a fazer, através da sua máquina, digamos assim, imperialista, de visão totalitária, da ideia de impor uma hegemonia mundial para o Império Alemão, baseado no rancor da Primeira Guerra Mundial, onde, de fato, o acordo estabelecido no final da Segunda Guerra Mundial foi vexatório para os alemães, mas ele aproveitou daquele rancor para criar um sentimento de ódio entre as pessoas. Primeiro conquistando uma parte significativa dos alemães, para quê? Contra os judeus e contra os imigrantes. E isso se deu depois de um longo processo de propaganda, de incitação a esse ódio. Se nós olharmos hoje, nós temos também no Brasil uma sociedade muito dividida, em que o ódio, a falta de humanidade, é incentivada a partir de elementos que, inclusive, estão dentro do Estado brasileiro. É só nós pegar as declarações de alguns governantes, particularmente a nível federal, do próprio presidente e de alguns ministros, que nós vamos constatar isso. Através de uma máquina de fake news que procura criar cisânia na sociedade, o ódio foi estabelecido. Cada um de nós tem relatos dos últimos tempos de o que aconteceu dentro das suas próprias famílias. Não precisamos ir muito longe. Nós vamos encontrar isso, de todos os lados. Mas nós vivemos esse período. E desse período para um período totalmente autoritário, como viveu a Alemanha, de fechamento de congresso, de afirmação de que a raça ariana era superior às outras raças, não é muito longe. E aqui no Brasil, nós estamos vendo esse caminho do autoritarismo não apenas ser verberado pelo presidente da República, como ser visto em manifestações da sociedade, que querem o fechamento do Congresso, que querem o fechamento do STF, que querem, ou seja, que querem a volta de um período em que os ditadores dizem o que tem que ser feito e os demais não têm direito a opinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Alemanha nazista, em 1939, iniciou de uma forma muito tímida. Invadiu a Áustria, com certo consentimento do povo austríaco, com aquela invasão. Mas aos poucos ela foi avançando. Tchecoslováquia, Polônia, França, bombardeando a Inglaterra, e depois para o objetivo central, que é o mesmo objetivo que se fala hoje na sociedade brasileira. Qual é que era o inimigo daquela época? Os nazistas diziam que os judeus e os imigrantes eram o problema. Mas o objetivo final era combater o povo russo, porque lá eles tinham uma experiência socialista
se desenrolando. E esse era o objetivo, porque o povo russo era considerado um povo de raça inferior. E pasme, de 39, quando primeiro invasão da Áustria, até 41, 80% da Europa era dominada pela máquina nazista. Centenas, milhares de cidades foram totalmente rendidas, destruídas, e as populações civis e os militares foram feitos de repente, que não foi morto, foi rendido. É bom nós compreender esses fatos históricos, porque às vezes a gente naturaliza quando alguém diz, não, vamos fechar o Congresso, vamos fechar o STF, não serve para nada. Quem quer? Quem de fato quer esse tipo de coisa? Eu tenho minhas reservas com o funcionamento dessas entidades. Mas ainda são a possibilidade da sociedade ter voz, poder ter opinião dessa sociedade e não ter a submissão de uma única pessoa mandando em tudo que nós temos pela frente. Quero chamar a atenção para isso, porque de 39 a 41, maio de 41, julho de 41, 80% da Europa estava dominada. E iniciou a invasão da Rússia. E que tomou uma boa parte do território russo. Quando a humanidade imaginou que esse processo totalitário era perdido, a tenacidade do povo russo, é importante nós dizer isso aqui, socialista na época, e dizem que os socialistas são o bicho ruim da humanidade, os socialistas, com muita tenacidade, com muita inferioridade numérica de soldados, aos poucos, até 45, conseguiu fazer a derrota do exército alemão. Ou seja, na invasão era mais de 3 milhões de soldados alemães que invadiram o território da Rússia. E aqui fica essa lição histórica. Nos momentos que a liberdade ela é ameaçada, o que aconteceu a nível mundial? Tardiamente, no caso da Segunda Guerra. Mas outras forças, inclusive liberais de outros países, se juntaram para defender o interesse maior, que era a liberdade e a vida das pessoas, contra o exército nazista de Hitler e de Mussolini. Nós estamos vivendo essa realidade no Brasil. Os abusos e os desmandos do atual governo só vão ser superados, na minha opinião, se todos os democratas, inclusive os liberais, faço questão de dizer isso, inclusive os liberais, porque os liberais da Alemanha foram dizimados. Os liberais da Europa foram dizimados na Segunda Guerra Mundial. Não sobrou muita pouca coisa. Inclusive os liberais. É momento de nós pensar no futuro do nosso país. E não será, certamente, com esse tipo de visão, de que Congresso atrapalha, de que STF atrapalha, de que governadores atrapalham, de que prefeitos atrapalham, que nós vamos ter futuro no nosso país. E nem que a pandemia que nós estamos vivendo se enfrenta com galhardia, com balhotas, com menosprezo, como está sendo feito pelo presidente da República. Que enquanto os hospitais estão superlotados, o presidente da República vai andar de jet ski e diz, República, falei, eu quero abrir tudo. Como se as mães, os pais, os irmãos que estão perdendo seus entes queridos, fosse só um número de CPF que deva ser apresentado. Então eu quero chamar a atenção para vocês de que esses momentos da humanidade eles são fundamentais. E é por isso que eu não posso ficar aqui como vereador olhando essas coisas acontecerem e achar que é normal, que isso está sendo acontecendo com a normal. Não é normal. Enquanto nós tivermos o povo sendo alimentado por irresponsáveis, mas vai acontecer como o livro da manifestação de 15 dias atrás. O caminhoneiro, que foi o que puxou a manifestação, está no UTI hoje, porque pegou o coronavírus. Quantos mais desses idiotas vão ter que pegar a doença para compreender que nós não estamos tratando de uma questão de ser a favor dos empregos e contra a saúde?
Não dá mais para ficar pensando que é assim. As coisas não são assim. Por acaso a ciência, tão desprezada, não está mostrando no mundo inteiro que isso é uma coisa séria, que nós temos que ter cuidado. E aqui quero dizer, vou elogiar o governador do estado do Rio Grande do Sul. Vou elogiar o governador do estado do Rio Grande do Sul. Tem que fazer isso. Está tendo um comportamento digno diante dessa crise. Muito digno, com responsabilidade. Não se curvando a pressões suicidas daqueles que acham que podem empilhar a gente, matar a gente, enquanto eu fico preservado, não tem problema. Enquanto o presidente dificulta os nossos trabalhadores para receber os R$600, porque é isso que está acontecendo, via empecilho, nós achamos que vamos ter que botar a nossa população, ou como o governador, como o prefeito de Belém, só para concluir, o prefeito de Belém, que acha que é o seguinte, fez um decreto de isolamento, mas dizendo que empregada doméstica é trabalhador, é carreira especial, como é que chama isso? É do grupo especial que tem que trabalhar. É verdade que ela poderia trabalhar, mas os ricos do Pará, que pegam a Covid e que não tem tratamento lá, porque está lotado, eles pegam os seus helicópteros e comem para os outros países, os outros estados para ser atendidos. Eles estão tranquilos. Deixa se essa empregada que pegar por conta disso vai ter essa possibilidade. Então nós temos que ter um pouquinho mais de humanidade. Nesse momento, pensar que é hora de nós salvar as vidas desse país, junto com a economia, evidentemente, mas nós precisamos tratar dessa questão. Obrigado, senhor presidente. No pequeno expediente, está a falar na vereadora Alexandra. Senhor presidente, senhora colega vereadora Helena Snyder, mais vereadores, a imprensa. Bom, eu protocolei um projeto, gostaria de falar um pouquinho sobre ele. Alguns enfermeiros e alguns técnicos e alguns agentes de saúde me procuraram para que eu pudesse, então, elaborar um projeto, um anteprojeto sobre a insalubridade, né? Então, eu elaborei um anteprojeto que hoje protocolei na Câmara, que dispõe sobre o adicional de insalubridade de grau máximo vinculado ao salário base dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde. Esse grau máximo de insalubridade seria neste período em que está acontecendo a pandemia, né? Onde se iniciou a pandemia, onde foi decretado pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, que seria em março, até o final dela, onde então todos os enfermeiros da rede básica, do SAMU, da UPA, enfim, todos os enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem estariam recebendo o grau máximo de insalubridade, que seria 40%. Hoje todos recebem 20%. Passariam a receber, então, o grau máximo, que seria 40%. Isso por quê? Isso porque todos vocês sabem que nós, enfermeiros, que trabalham como enfermeira também, nós estamos na frente da epidemia. A gente está lá, alguns profissionais que conseguem trabalhar por teleagendamentos, por redes sociais, enfim, por várias outras formas que não têm contato. Infelizmente, os profissionais da saúde estão em contato direto todos os dias enfrentando a epidemia do Covid-19. Então, eu trouxe alguns dados aqui bem importantes, que mundialmente o Brasil foi oitava posição em números de casos confirmados e a sexta posição em número de óbitos pelo Covid-19. Eu acho que o Iaia pontualmente colocou antes, né, que a situação realmente é uma situação muito grave, né, e que a gente não pode estar brincando com isso. E há registros, né, que até 7 mil profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, foram afastados do trabalho desde o começo da pandemia. Então, quer dizer, um número muito grande, né. Já houve inúmeras mortes de profissionais da saúde, principalmente enfermeiros e técnicos de enfermagem, que são mais em contato de perto com os pacientes. Como eu falava antes, né, a Organização Mundial de Saúde, a 11 de março de 2020, caracterizou então o Covid-19 como uma pandemia. Tá? E muito importante, como eu falei antes, que vários trabalhadores conseguem então tirar férias dos seus locais de trabalho, trabalhar por home office,
conseguem fazer isolamento social. Infelizmente, o profissional de saúde não, né? O profissional da saúde está todos os dias lá, esperando o paciente, fazendo triagem, avaliações, encaminhando os pacientes muitas vezes assintomáticos, que a gente nem sabe, a gente se cuida, mas a gente nem sabe se esse paciente está realmente infectado ou não, correndo sérios riscos. Então, eu acho que seria bem justo, né, esse aumento de solidariedade nesse período da pandemia para todos os profissionais que eu falava, e eu acredito assim, ó, que esse adicional de solidariedade não tem a pretensão de cobrir o dano a que o trabalhador venha sofrer em contaminação, mas compensa, ameniza e valoriza o trabalho que está sendo por ele desenvolvido. Acho que isso é muito importante, né? Acho que poucas pessoas, se a gente vê, valorizando o trabalho que é do enfermeiro, do técnico de enfermagem e dos agentes comunitários de saúde, que estão lá na ponta, né? Que estão enfrentando, então, diretamente esse risco diariamente, tá? O gordinho tem que ter vontade política, pode. Uma outra coisa importante, vou colocar aqui também, deixa eu ver. Muito importante também, que eu estava falando antes, os 7 mil infectados profissionais, 1.400 que foram confirmados, então, né, infectados, e a maioria dos profissionais de enfermagem está na idade de 30 a 40 anos, não mais ou menos o perfil dos profissionais, 83% mulheres, acho que é bom destacar isso, né, a mulher sempre na ponta, né, e desses 88 profissionais que vieram já a morrer por causa do Covid-19. Então, está aqui o projeto, acho que deve ser avaliado com todos os colegas, enfim, e ser avaliado também pelo nosso prefeito, porque eu acho que é muito justo essa solicitação de celebridade por esse período que seria de março, eu acredito que seria até junho, julho, não sei ainda, quando nós vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade no nosso local de trabalho. Muito obrigada, senhor presidente. Nada mais a tratar, está encerrado.